Bom, galera, nós tivemos um probleminha técnico, tá? Então nós vamos dividir esse vídeo, essa aula em dois vídeos, tá? Então primeiro nós gravamos até da agorinha e agora vamos continuar com as características da crônica, tá? Em um primeiro momento aqui ela é ligada à vida cotidiana, tá? Como eu já falei, é relato do dia a dia, do cotidiano, as trivialidades. O que é trivialidade, Scott? É aquilo que acontece na tua vida, no dia a dia. É uma narrativa mais de caráter informal, ou seja, não tem tanto um apelo do erudito, não tem aquela escrita que é difícil, tá? Então, por isso também o uso da oralidade na escrita é bastante presente, ou seja, é uma linguagem mais coloquial, uma linguagem que não segue tão à risca as normas gramaticais, tá? E é um texto bem sintético, ou seja, ela é curta, muitas vezes tem uma, duas páginas, por isso também ela é um sucesso, tá? Porque ela exige um pouquinho menos no que diz respeito a tempo de leitura, tá? O uso do fato como meio de pretexto para o artista exercer seu estilo e a criatividade, tá? Então aconteceu alguma banalidade ali, digamos que o chicote é, caiu na rua. Você pode escrever uma crônica sobre isso, entendeu? É um fato que você pode escrever sobre isso. Às vezes tem certa dose de lirismo, tá? Ou seja, um pouquinho mais assim, sentimentalismo, um pouquinho mais de emoção você pode colocar, certo? Bora continuar. Tem natureza ensaística, ou seja, algo ali, como eu posso falar, um pouquinho mais assim, diferente, um pouquinho mais é, fora do que nós estamos acostumados. É um texto leve, uma certa leveza, um certo humor que existe lá. Por isso que é tão gostoso ler crônica também. Diz coisas sérias por meio de uma aparente conversa fiada. Então a crônica vai ali chegar como assim, quem não quer nada, olha, vai contar algum fato de um menino na rua com alguma irreverência e ali está tendo uma crítica social, entende? Então, por isso que é muito bacana a crônica, que ao mesmo tempo que você se diverte, você pode tratar, pode retratar e falar de coisas extremamente importantes, tá? Na sociedade. O uso do humor, já falei, né? É um texto breve, é um fato moderno, está sujeito é uma narrativa rápida, né? Transformação e a fugacidade da vida moderna, né? Diante desse novos tempos de vida corrida, de vida que nós dispomos de pouco tempo. Então, a crônica, ela se adequou muito bem ao nosso estilo de vida, tá? Então, existem diversos tipos de crônica, tá? Olha só. Então vamos a elas. Eu arrisco dizer que depois do poema, as crônicas são gêneros assim que mais são livres em decorrência dos outros, né? Então você pode ter uma crônica descritiva que vai basicamente lhe descrever o ambiente, descrever o personagem, descrever é, algum fato do cotidiano, tá? Existe a crônica narrativa que vai narrar. Scott. Mas, olha, tu já falaste que a crônica é um texto pequeno, que pode ser narrativa. Então, qual é a diferença com o conto, que também é um texto pequeno e também vai narrar? Olha, basicamente a diferença pode ser que o conto tem que ter um conflito, tá? Tem que ter alguma coisa que vai colocar o personagem ali contra a parede, que vai fazer com que haja um grande clímax. E quanto à crônica narrativa, não. Vai contar um caso curioso do dia a dia, algum fato relevante, mas que não necessariamente precisa ter aí um conflito, algo que vai desencadear um clímax, uma forte sensação, um forte desfecho ao final, tá? Existem crônicas dissertativas que vão falar um pouquinho sobre determinado assunto sério, mas de forma descontraída, né? Vai dissertar sobre ah, por exemplo, o tema da violência, vai dissertar, mas de uma forma mais, digamos, literária, né? Eita, narrativo, tá repetido. Ah, aqui, narrativo
narrativa descritiva, ou seja, é uma união desse com esse, existe também, tá? Humorística, essas aqui são as melhores, tá? Lírica, quando tem ali uma pegada mais de jogo de linguagem mais sentimental, de eufemismo, de paradoxos, de, digamos que, mais eloquente, não é? Poética, quando muitas vezes as crônicas são escritas em versos, né? Que há também um jogo com a linguagem, há um jogo ali com o sentido das palavras, não é mesmo? E a jornalística, tá? Que também é uma das mais famosas. Tanto é que a popularização da crônica se deu muito por causa do jornal, tá? Nós vamos ver isso mais adiante. Então, as crônicas eram e são muito publicadas no jornal, tá? Nas colunas jornalísticas. Então, bora lá. Vamos aqui, ó. Conheceremos um pouco da história da crônica e dos cronistas, tá? Segundo o dicionário Aurélio, o primeiro significado da palavra crônica é a narração dos fatos comuns ou históricos em ordem cronológica. É misto fazer um conhecido trocadilho. A crônica está para a história, assim como a história está para a crônica, tá? Ou podemos usar outro como o tempo está para o tempo está na crônica, desculpa, assim como a crônica está no tempo, né? Então, a gente já falou dessa relação que a crônica tem com o tempo, que ela vai relatar o tempo daquela época, o tempo daquele dia, aquilo que acontece naquela hora, naquele segundo, certo? Então, temos sempre. Então, os tempos sempre foram as crônicas. Vamos ver, né? Olha, se voltarmos na Idade Média, veremos que lá na Europa, os cronistas da época eram mais singelos, pois narravam as memórias, os fatos históricos, as aventuras individuais, sempre apresentando com pouquíssimos comentários. Essa época passou a ser mudada quando certo Fernão Lopes, além de narrar os acontecimentos cronologicamente, propôs analisar de maneira crítica os processos históricos, tá? Scott, quem é Fernão Lopes? Cara, esse cara foi uma espécie de historiador, o pai da história. Ele começou a contar lá na Idade Média uma maneira mais sistemática de contar os fatos, tá? De relatar os fatos. E olha aí, relatar os fatos, lembra que crônica. Então também ele foi um pioneiro. Ele foi aí um dos primeiros a trazer esse relato do dia a dia, do tempo, como uma maneira aí de documentação, como uma maneira de falar do dia a dia, tá? Então o Fernando Lopes é muito importante. Se você pode até falar com o professor Daniel, talvez ele conheça aí, porque ele é considerado o pai da história, né? Então bora lá, seguinte. Aqui no Brasil, uma das primeiras crônicas foi quem? Hein? Quem conhece aí esse mapa aqui, não parece o Brasil, né? Vocês saberiam responder, então, qual o primeiro documento produzido no Brasil? Eu tenho certeza que o professor Daniel já falou isso para vocês, hein? Certeza absoluta. Quem aí arriscou a carta de Pedro Vaz de Caminha está certo. Olha. Então, olha só. A carta de Pedro Vaz de Caminha foi o primeiro documento produzido no Brasil que relatou ao rei de Portugal a descoberta de novas terras, a terra de Vera Cruz, hoje o Brasil. Mas, como Caminha relatou, foi detalhista, cara. Ele foi muito detalhista quanto à viagem de Pedro Álvares Cabral e a chegada de novas terras no Brasil. O escrivão olhou, viu, sentiu, contou ao rei e logo após escreveu uma longa carta usando a narração para explicar suas observações. Então você pode ver aí que a primeira crônica aqui no Brasil é um documento descritivo, descrevendo aqui o primeiro contato com os indígenas, como se deu, né, esse processo aí de colonização, esse processo de choque entre culturas, entre indígenas e europeus, não é? Então, nesse momento, nós temos já essa compreensão de crônica, mas, no decorrer dos anos, essa compreensão de crônica vai mudar para aquilo que nós estamos acostumando hoje, que eu já falei, que é um relato do dia a dia, um relato mais banal, um relato daquilo que
talvez não seja tão importante, mas acaba sendo engraçado, acaba sendo interessante de ler, tá? Então, um dos cronistas brasileiros assim, famosos, trouxe aqui, ó, Paulo Mendes Campos, Fernando Sabina, é muito bom. Luiz Fernando Veríssimo, pai amado, esse cara aqui tem umas crônicas assim fenomenais, tá? Bem aqui, ó. Sérgio Porto, tá? Aqui Nelson Rodrigues é muito bom, Vinícius de Moraes também, Carlos do Mundial, muito bom também, Ziraldo, aí o menino maluquinho é do Ziraldo, tá? Arnaldo Jabor, que foi jornalista da Globo, muito bom esse cara também, tá? Otto Lara Rezende, muito bom, Ricardo Ramos, enfim, tá? Então bora lá. Esse aqui é um livro que eu li, tá? Quem já me viu aí com uma espécie de tablet, o Kindle, que é um leitor digital, eu tenho esse livro lá. São as 100 melhores crônicas brasileiras. Aqui está uma seleção de uma das melhores crônicas, né, de todo o Brasil. Muito bom esse livro, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Pena que é muito caro mesmo. Mas fica a indicação aí para vocês, tá bom? E agora nós vamos lá para o livro de vocês, tá? Você vai lá na página 48 e nós vamos ler a crônica do livro. Ver o que o livro nos fala. Então, o que o livro nos fala? Perdão. Então vamos lá, ler. No meu tempo de frequentador de aulas, vou colocar meu óculos, que eu não estou enxergando, peraí. No meu tempo de frequentador de aulas, estudante seria um exagero. Era assim. A não ser quando a professora e o professor designassem o lugar de cada um segundo alguma ordem, como alfabética. E nesse caso, eu era condenada pelo sobrenome a sentar no fundo da sala, junto com os ex e outros vez. Os alunos se distribuíam pelas carteiras de acordo com a geografia social espontânea. Nem sempre bem definida, mas reincidente. Na frente sentava a turma do apagador. Assim chamava porque era a eles que a professora recorria para ajudar a limpar o quadro negro. E os próprios apagadores. Nunca entendi bem por que se sujar com pó de giz era considerado um privilégio, mas a turma do apagador era uma elite, vista pelo resto da turma como os favoritos do poder e invejada e destratada com a mesma intensidade. Quando passava para os graus superiores, os apagadores podiam perder sua função e deixar de ser os queridinhos da tia. Mas mantinham seus lugares e sua pose, esperando o dia da reabilitação, como todas as aristocracias tornadas irrelevantes. Não se deve confundir a turma do apagador com os certinhos e os bundas de aço. Os certinhos ocupavam as primeiras fileiras, para não se misturarem com a massa, que sentava atrás. Os bundas de aço, para estarem mais perto do quadro negro e não perderem nada. Todos os apagadores eram certinhos, mas nem todos os certinhos eram apagadores. E os bundas de aço não eram necessariamente certinhos. Muitos bundas de aço, por exemplo, eram excêntricos, introvertidos, ansiosos, enfim, esquisitos. Já os certinhos, autênticos, se definiam pelo que não eram. Não eram nem puxa-sacos, como os apagadores, nem estranhos como os bundas de aço, nem medíocres como a massa, nem bagunceiros como as criaturas do abismo. Se sentavam no fundo, sua principal característica eram os livros encapados com perfeição. Atrás dos apagadores, dos certinhos e do bunda de aço, ficava a massa, dividida em núcleos, como os núcleos do Nem Aí, formado por 3 ou 4 meninas que ignoravam as aulas, davam mais atenção aos próprios cabelos, e já que tinham esse interesse em comum, sentavam juntas. O clube do debate, algumas celebridades, as garotas mais bonitas da turma, o cara que desenhava quadrinhos de sacanagem e seus respectivos círculos de admiradores. E nós, do Centrão desconsolado, que só tínhamos em comum a vontade de estar em outro lugar. E no fundo sentavam as criaturas do abismo,
cuja única comunicação com a frente da sala eram os ocasionais mísseis que disparavam lá de trás, incluíam desde o gordo, que arrotava em vários tons, até uma Protodark, provavelmente a primeira da história, com tatuagem na coxa. Mas isso tudo, claro, foi na Idade Média. Olha só, gente, como é bacana aqui. Por que é uma crônica isso, tá? Por que é uma crônica? Porque aqui está contando, né? Aqui está retratando o dia a dia de uma sala de aula. Uma coisa irrelevante, uma coisa que acontece provavelmente em todas as salas, a divisão de grupinhos, a divisão de panelinhas, e aí transformando um texto interessantíssimo. Veja aí, né, como é bacana pegar um fato banal e transformar em um relato bem interessante. Então, vou deixar uma atividade para vocês aqui para discutir. Eu vou querer essas respostas no caderno e vocês me mandam foto no WhatsApp, tá? Valendo pontuação. Tá? Beijo, Scout, e até mais.